Momento do Discipulado. Nosso projeto de vida deveria ser fazer um discípulo melhor do que nós. Um ditado chinês muito conhecido diz que um homem realizado é aquele que plantou uma árvore, escreveu um livro e teve um filho. A árvore também, de certa forma, é um legado, a gente interagir com a natureza e deixar alguma coisa, alguma planta plantada, e a gente deveria pensar nisto. Escrever um livro é registrar aquilo que para nós é importante, para passar para outros. Eu fico muito triste em ver quantos irmãos perdem tempo na internet, reciclando, compartilhando coisas que são clichês, uma foto bonitinha, um desenhozinho, uma curiosidadezinha, não sei o que, uma frase de efeito. Eu digo que isso é reciclar abobrinha, coisa que não vai ter significado para quem recebe, a não ser satisfazer aquela curiosidade, aquele visual, mas nós deveríamos aproveitar a internet para repassar experiências nossas, deixar ali para alguém um ensino, um testemunho do que Deus fez na nossa vida. E é triste a gente ver que na internet isso pouco aparece. Os crentes reciclam a abobrinha de outros, mas não falam da sua vida, não confessam os seus pecados, não testemunham das bênçãos, não contam experiências e lições que aprenderam, perdem. Isso é fundamental, segundo o ditado chinês. Isso é importante, a gente deixar um legado para as próximas gerações, para nossos outros irmãos, para a gente passar fazendo diferença, deixar algo que marcou a nossa vida como testemunho para os outros. E fazer um filho deve ser, não só fazer, o filho só é completo por cerca de 20 anos, quando se torna adulto. Até lá, nós vamos transmitir para ele toda a nossa experiência, o que pudemos aprender, o que não estiver ao nosso alcance, nós vamos recomendar um curso, uma outra pessoa. Um pai consciente, uma mãe consciente, quer fazer seu filho, sua filha, aos 20 anos, uma pessoa madura emocionalmente, uma pessoa que conheça o Senhor, uma pessoa que tenha já uma profissão encaminhada, uma pessoa que saiba administrar suas finanças e já seja capaz de ganhar o seu dinheirinho aos 20 anos, isso é sinal de maturidade, a pessoa já estar apta a constituir uma nova família e sustentar essa nova família. Não é o que acontece. Infelizmente, pais crentes ficam na frente da televisão, ficam gastando seu tempo em trabalhos, estudos e outras coisas, e os filhos vão crescendo à sua revelia. Eles não veem os filhos crescerem, e isso faz diferença. No final, vai fazer muita diferença. Deus criou o ser humano assim, levando 20 anos para se tornar adulto. Há animais que quase que já nascem prontos para a vida, mas o ser humano precisa levar cerca de 20 anos para se completar. No entanto, Satanás está querendo atrapalhar tudo, jogar sexo bem mais cedo, mais precocemente que conseguir, e fazer a pessoa se distrair na internet, acaba não fazendo curso, não aprendendo profissão, não se preparando para a vida. Quando chega aos 20 anos, está um marmanjo, dependendo de papai e mamãe ainda, e o que não aprendeu até essa idade é difícil aprender depois. Vai ser uma pessoa aleijada para a vida, defeituosa. É triste isso.
Com relação ao Evangelho, o projeto que Deus determinou para nós é fazermos discípulos. O que nós aprendemos, transmitimos para uma pessoa. O cristão que não faz discípulo, para mim, está muito mal mesmo, e para mim corre risco de não ser salvo. Ou pelo menos tem que estar preocupado, procurando pessoas para gastar tempo ensinando o caminho de Deus, mostrando, compartilhando suas experiências, orando com a pessoa. É assim que se faz discípulo. A gente não deve ter a pretensão de fazer muitos discípulos, isso é para poucos, mas fazer um discípulo é ordem para todo cristão, e o cristão que não fizer um discípulo, eu acho que ele está correndo o sério risco de ter a sua vida cortada pelo machado de Deus, que já está à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto, não produziu fruto nenhum. O machado está aí ameaçando, e isso deve nos apavorar. Infelizmente não apavora. Uma quantidade imensa de crentes lotam os templos das igrejas sem produzir fruto nenhum e recebem ali mensagens que são mensagens acomodadoras, ou seja, não exortam as pessoas a se esforçarem, a produzirem algum fruto, e o resultado disso tudo é que vão fabricando crentes religiosos acomodados que não fazem discípulos, e a outra geração vai ser pior ainda. Quando eu discipulo um filho, os pais deveriam discipular os filhos, tirar um tempo para dar uma aula para os filhos. Eu acho isso tão óbvio e é algo que praticamente não acontece. A gente manda a criança para a escola, ela tem um tempo de preparação, comida, etc., e fica lá cerca de 4 horas por dia na escola. E em casa com os pais, em aula, 0 hora. Os pais não param. Vem cá, filho, final da tarde ou da noite, vem cá, qual foi a matéria que você recebeu na escola? Deixa eu ver, onde é que está o caderno, o livro, o apontamento, o que você anotou, o que você aprendeu? Agora deixa eu compartilhar com você. Quando eu era aluno, eu estudei isso, aquilo, aconteceu isso, acontecia aquilo, papai, pé, e eu errei, não quis fazer curso nenhum, perdi tempo, poderia ter aprendido inglês, papapá. Os pais precisam ter um tempo com os filhos, eu diria, se tem 4 horas na escola, pelo menos 1 hora em casa, com o pai, com a mãe, para compartilhar sobre o estudo, sobre a vida, ouvir o filho, as experiências com o filho, o que ele teve durante o dia, os amigos, as brigas, as conversas. A gente deveria ter 1 hora de entrevista com o filho a cada dia. Qual o pai que faz isso? Qual a mãe que faz isso? Davi é um exemplo negativo de um pai que teve um monte de filhos, a gente nem sabe quantos. A Bíblia só menciona os homens e mesmo assim ainda ficam muitas dúvidas, e as mulheres nem são mencionadas, a não ser uma delas. E Davi teve então esse monte de filhos e nem ligou para eles. Depois de uma crise fortíssima, aquele pecado com a Batseba, ele se arrependeu, entendeu a gravidade da situação, e quando veio o filho Salomão, ele se dedicou a educar o Salomão, o que não fez com nenhum outro. Mas o Salomão era fruto de uma crise dele, de Davi, e ele, com aquele sentimento de culpa, se pôs a educar o Salomão. E o próprio Salomão dá testemunho disso em Provérbios, no capítulo 4. Davi aprendeu a duras penas com os filhos que ele não educou, que no final foram até inimigos dele, mas ele aprendeu para educar o Salomão. Ele compartilhou, ele ensinou. Segundo o testemunho de Salomão em Provérbios 4, foi Davi que ensinou para ele todo o caminho
da sabedoria, o caminho da justiça, o caminho de Deus. Quem tem que ensinar isso para os filhos são os pais. De preferência nas primeiras idades, porque depois que o filho se torna adolescente, fica mais resistente, é mais difícil receber orientação dos pais. E quando os pais começaram cedo, os filhos aprenderam, se acostumaram a ouvir conselhos dos pais. Isso é o que a gente deve fazer. Na vida cristã, temos que adotar alguém como discípulo, gastar tempo com essa pessoa, compartilhando nossos erros, pecados, nossas falhas também para a pessoa. Claro que a gente vai ensinar o que é bom, o caminho de Deus, mas vamos ensinar também o caminho errado e compartilhando nossos erros, falhas e pecados para a pessoa poder evitar. O propósito é ter um discípulo melhor do que nós, mais espiritual, mais preparado. Isso deve ser o nosso empenho. O cristão que não está empenhado em fazer discípulos, eu diria, está muito mal. Acorde enquanto é tempo antes de Jesus voltar.